Fé em meio aos cacos. Como assim? Você já se sentiu aos cacos? Só o caco. Você vai entender isso. Vamos estudar o texto. Jó 2, 1 a 13. O texto diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então respondeu Satanás ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um fé em meio aos cacos. É daí que saiu o tema. Pegou um caco de barro, ou uma telha de barro, para com o caco, raspar as suas feridas. Então a mulher lhe disse: você ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? E em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram, cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos dê clareza desta palavra, que nós possamos compreender as verdades que aqui estão e que possamos, ó Pai, confiar no Senhor, o nosso Deus, em nome de Jesus, amém. Na semana passada nós já começamos a falar sobre Jó e sobre a origem do seu sofrimento, e tanto nos elos como também em um momento particular de discipulado, houve a seguinte pergunta: Jó sofreu tanto assim porque ele viveu antes de Cristo? E a resposta é sim, e a resposta é não. Como assim, né? Sim, não, uma coisa não pode ser ou não ser, né, João? Ao mesmo tempo. Porque, sim, de fato, Cristo, ele veio resolver o problema do sofrimento, e Jó está antes de Cristo, e Jó ele sofre assim para nos apontar para Cristo e para nos revelar quem é Cristo. Ele é um tipo de Cristo, ou seja, ele serve para nós vermos que Cristo mais sofreu, e ele é um exemplo para nós. Então ele sofreu dessa forma, por estar antes de Cristo. Mas meus irmãos, depois de Cristo também há sofrimento. O que pensar dos cristãos que eram jogados dentro do Coliseu no 2º, 3º, 4º século para serem comidos por leões? Vocês lembram esse momento da história do cristianismo? Os cristãos foram perseguidos no início do cristianismo, no meio do cristianismo, e ainda hoje são perseguidos, não no Brasil, talvez ideologicamente no Brasil, mas não fisicamente, mas é só sair um pouquinho. O Oriente Médio, a Ásia, olha como os cristãos são perseguidos. Recentemente voltou a circular um vídeo de um cristão que foi enforcado. Eu recebi esse vídeo novamente, é um vídeo antigo, esse cristão foi enforcado já tem um tempinho, mas de cristãos sendo perseguidos.
E no terceiro, segundo século, os cristãos eram jogados no Coliseu, famílias inteiras. E os romanos não entendiam isso, porque os cristãos estão ali no Coliseu, as feras perseguindo eles, e eles louvavam a Deus. Há testemunhos deles morrerem sorrindo, e isso deixava os romanos perplexos. Como é possível? Como é possível esses cristãos, mesmo diante da morte, da perseguição, do sofrimento, ainda manterem a integridade? Então, não é só porque Jó viveu antes de Cristo que ele sofreu. É porque Jó viveu neste mundo, como nós vivemos neste mundo, e esse mundo é um mundo de sofrimento. Mas há um mundo que o sofrimento não vai existir. E todo aquele que tem Cristo Jesus, que sofreu em nosso lugar para comprar este mundo, nós podemos confiar. Todos que têm, todos nós, eu me coloquei nos que têm, nós podemos confiar que nós teremos a vida eterna. Essa é a mensagem. Agora olha o que C.S. Lewis diz aqui. Se a casa colapsou com um único sopro, é porque se travava de um castelo de cartas. Se por causa de um único sofro, por causa de um sofrimento, por causa de alguma coisa deste mundo, a fé colapsou, é porque era um castelo de cartas. Não estava pautada na Bíblia essa fé. Essa esperança não estava no verdadeiro evangelho, talvez numa falsa ideia de que se você for crente você não vai passar por nenhum sofrimento. Isso não é bíblico. Isso é teologia da prosperidade, teologia coaching, teologia da confissão positiva. A Bíblia não nos revela isso. A Bíblia nos revela que aquele que crê em Cristo viverão eternamente, mesmo que venha a sofrer neste mundo. A fé que levava as coisas em conta não era fé, disse C.S. Lewis, mas imaginação. Tem sido uma fé imaginária, brincando com adversários inócuos, ou pelo menos achando que são adversários inócuos ou adversários irrelevantes, etiquetados de doença, dor, morte e solidão. Esses são os adversários que nós estamos enfrentando neste mundo. E se a fé for um castelo de cartas, eles vão nos derrotar. Quando vir a doença, nós vamos abandonar a Cristo e vamos cair numa depressão profunda. Quando vir a morte, a dor, a solidão, nós não vamos encontrar paz, só angústia. Agora, como sermos... Tem um termo que a nossa sociedade gosta muito, que é resiliente. O Wade gosta desse termo. Resiliente. Meus irmãos, como nós esquecemos o que é isso de fato? Na Bíblia, resiliência tem outro nome, se chama perseverança. Perseverar em meio às provações. E olha, Jó sofreu muito mais do que nós sofremos. Mas claro, a experiência do sofrimento para cada um é diferente. E o ponto é, se ele conseguiu, mais importante, se Cristo conseguiu por nós, nós também conseguiremos. E por isso nós precisamos fortalecer a nossa fé. Essa é a tese desse sermão todo. Com a fé fortalecida em Cristo, nós seremos capazes de passar por qualquer coisa. Amém? O livro de Jó lida diretamente com o problema do sofrimento dos justos. E no primeiro capítulo aprendemos que há muito mais por trás do sofrimento do que meras escolhas ruins. Isso é muito importante, porque a nossa sociedade acredita muitas vezes que sofrimento se resume em escolhas ruins. Não é isso? Não é isso que você ouve? Ah, você está sofrendo é porque você tomou uma escolha ruim. Não é mais ou menos isso? Não. Você pode ter escolhido a melhor coisa do mundo. A escolha pode ter sido excelente e boa. E ainda assim você sofrer. Porque tem coisas por trás. E, por exemplo, o capítulo 1 nos revela que há, por exemplo, por trás do sofrimento uma questão legal, ou questões legais, jurídicas. Há uma batalha jurídica ali. A questão da justiça de Deus está em jogo. Porque quando o homem pecou, Deus disse, vocês irão morrer. Se vocês pecarem, vocês morrerão. Mas logo depois do pecado, o homem não morre instantaneamente. Ao contrário, a morte passa a vir, mas o homem tem um hiato, um momento ainda para poder se arrepender. Só que teve alguém que não gostou disso. Quem? O inimigo, Satanás, o acusador. E ele chega diante de Deus para questionar a justiça de Deus.
Ele chega diante de Deus para dizer: você está favorecendo pecadores. O Senhor não disse que iria matá-los? O Senhor não disse que iria condená-los? Cadê a justiça? Eles pecaram, eles erraram, e o Senhor não está sendo justo. É mais ou menos isso que Satanás está falando para Deus. E Deus fala para ele: você não tem poder nenhum sobre mim. Calma, a minha justiça vai ser feita no meu filho. E quando o filho morre na cruz, Satanás não pode falar mais nada. Ele chega diante de Deus e fala: cadê a justiça? Você não vai condenar a Alessi? Ela não pecou? Tem que condenar. Quando o filho morre, Deus fala: eu não vou condenar a Alessi, eu já condenei meu filho no lugar dela. Ela é minha e você não tem poder sobre ela. Entenderam a questão da justiça que está aqui? Isso é muito importante para entendermos o livro de Jó. Aprendemos que todo sofrimento tem origem no pecado, na rebelião do homem com seu Criador. Então, quando o homem peca, se afasta do seu Senhor, então o sofrimento surge como maldição por causa do pecado, como consequência do pecado. Por isso que nós estamos num mundo que há sofrimento, até o Senhor resolver uma vez por todas o problema do pecado. Ele vai fazer isso no juízo final. E por isso, neste mundo, até os justos sofrem. Mesmo pessoas que são piedosas, que são justos. Lembrando, justos, não existe nenhum que seja totalmente justo, que não tenha nenhum pecado, a não ser Jesus Cristo. Mas até os justos sofrem. Porque nós estamos neste mundo, sofrem o calor, por exemplo. Vocês, justos do Senhor, estão sofrendo o calor nessa noite. Esse é o nosso mundo. Mas Deus já providenciou redenção para o nosso sofrimento. Nós vimos semana passada, através do sofrimento de seu Filho, Jesus Cristo. Cristo pagou o preço da justiça, para que Satanás não mais nos acusasse. Ele não tem poder sobre nós. Por quê? Porque nós somos de Cristo. Essa é a primeira pergunta de uma das confissões de fé mais importantes da nossa história, a Confissão de Heidelberg. Nessa confissão, a primeira pergunta é: qual é a única esperança de vida ou morte que nós temos? E a resposta é: a única esperança de vida ou morte que nós temos é que somos de Cristo. Que somos dele. Se somos dele, o inimigo não tem poder sobre nós. No capítulo 2 do livro, nós temos a segunda investida de Satanás contra Jó. Sua calamidade é aumentada, mas Jó persevera em sua fé e integridade em Deus. Quando o caos reina, precisamos continuar crendo fielmente no Redentor. Vamos ver isso agora um pouquinho com mais detalhes? Então, fé em meio aos cacos. Fé através da integridade, mesmo no sofrimento, sem aparentemente motivo. Olha só, versículos 1 a 6. Capítulo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Os filhos de Deus aqui são os anjos, os seres celestiais, que estão indo diante de Deus. A ideia que nos passa o capítulo 1 e o capítulo 2 é que isso acontecia rotineiramente, constantemente. Os anjos iam diante do Senhor, se apresentar diante do Senhor para prestar culto e relatório sobre as suas atividades. Cada anjo tem um papel, tem um propósito, tem um trabalho. O nosso Deus ama trabalho. Por isso que cada um de nós precisamos ter também o nosso papel, o nosso trabalho no reino. Então, o nosso Senhor Deus convocou os seus anjos em santa assembleia e veio também Satanás. Observe, ele não é filho de Deus, ele não é chamado de filho de Deus. Ele é um intruso que está indo porque ele acha que ele tem alguma autoridade. Então, mais uma vez, o acusador, Satanás significa literalmente acusador, vai à corte celestial com pretensa autoridade. Ele acha que tem autoridade, ele acha que ele tem algum poder usurpado por causa do pecado, mas no final das contas, a sua autoridade é só usurpada. O João me deu uma ideia bem legal hoje no discipulado, é uma autoridade negativa. É uma autoridade da condenação, uma autoridade da morte. Não é uma autoridade positiva como o nosso Deus tem, da vida, da glória. Não, é negativa. Olha os textos. Lucas 4:6, ele chega a Jesus e fala: eu lhe darei todo este poder e glória, mostrando os reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Olha a sua pretensa autoridade. Ele chega para Jesus e fala: eu posso te dar os reinos.
porque isso me foi me dado. Só que Jesus não o repreende, como se ele tivesse totalmente errado. Por quê? Porque de fato, quando o homem pecou, o homem se submeteu a Satanás. O homem passou a estar debaixo da subjugação, da escravidão de Satanás. Por isso que o que Cristo faz é uma libertação de escravos. Ele está libertando escravos pecadores de Satanás e do pecado, e trazendo para o reino do seu Filho. Olha, não é isso que está lá em Colossenses? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Império das trevas, é isso daqui. Jesus não repreendeu aqui. Olha só, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Por que há sofrimento neste mundo? Porque nesse mundo está debaixo dessa pretensa autoridade de Satanás. Mas Jesus veio para destruí-lo. Olha só, do juízo, o texto de João 11 ficou meio cortado, mas Jesus está falando sobre o juízo final. E ele diz, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quem que é o príncipe desse mundo aqui? O principal, o governante desse mundo nesse texto? O diabo. Jesus está falando que ele é o príncipe deste mundo, mas que ele vai ser condenado. Quando? Quando Jesus morrer. Quando Jesus, na cruz, tirar todos os poderes dele. E ele fez isso na cruz. Colossenses 2 nos mostra que ele despojou, ele tirou a autoridade de Satanás. E por isso que ele fala isso daqui logo depois de ressuscitado. Jesus, aproximando aos discípulos, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Vão a todo mundo e preguem o evangelho a todas as criaturas. Então a autoridade usurpada de Satanás, a pretensa autoridade dele, dura até Cristo. Depois acabou. E o que sobra hoje? Um cão bravo, acorrentado, tentando tragar pessoas por meio do sofrimento. Mas ele não pode mais nos acusar diante de Deus. Isso ele perdeu. Isso ele não pode mais fazer. Ele não pode comparecer mais diante de Deus como ele fazia na época de Jó, quando ele fez lá em Zacarias. Por quê? Porque Cristo já morreu e ressuscitou. Amém? Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Então, o seu propósito ao aparecer diante de Deus era intensificar o sofrimento de Jó. Ele fala, versículo 3, ou versículo 4, na verdade. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Estende a mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti e tua face. Ele queria intensificar o sofrimento, porque ele queria que Jó blasfemasse. A blasfêmia é falar mal de alguém, é falar mal de Deus, é falar mal das coisas de Deus, é jogar o nome de Deus no lixo. Isso é blasfêmia. E ele queria que Jó blasfemasse contra Deus. Esse é o tentador, esse é o inimigo das nossas almas. Às vezes a gente fica ali dando ouvido a Satanás, sem perceber. E ele falando, amaldiçoa seu Deus, blasfema contra Deus, faça isso, faça aquilo outro. Então, nesse momento, Deus permite esse sofrimento de Jó mais uma vez, mas restringe Satanás mais uma vez. Olha só, versículo 3, versículo 6. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Por que o Senhor permitiu? Nós já falamos sobre isso. Primeiro, o Senhor tinha um propósito maior do que o inimigo aqui. O Senhor queria, com o sofrimento de Jó, aperfeiçoar Jó, para que Jó tivesse mais comunhão com o Senhor. Segundo, porque o Senhor queria deixar o exemplo de Jó para nós. O exemplo de um homem justo, que mesmo em meio a intensos sofrimentos, perseverou, se manteve fiel, é um exemplo maravilhoso para nós, igreja, século 21, que estamos passando por sofrimentos também, e muitas vezes, muitos dos sofrimentos mais fracos do que estes, e estamos abandonando a nossa fé. Então esse exemplo é um exemplo para a posteridade. E terceiro, porque Jó aponta para Cristo, aquele que sofreu infinitamente mais do que Cristo.
Esses são alguns dos motivos que eu posso listar, e nós vamos ver outros ao decorrer do estudo da carta de Jó. Nós vamos continuar a partir da semana que vem, na próxima e aí por diante, até o final de novembro. Então Deus tem vários motivos, e Deus é sábio, Ele sabe o que está fazendo. E Jó entendeu isso, tanto que ele não pecou aqui, no final da sua vida ele ainda louva ao Senhor, e é restaurado. Então, às vezes nós ficamos perguntando, mas por quê? Por que Deus? Porque Deus quis, é a vontade dele que o seu servo, Jó, sofresse dessa forma para o bem dele e para o nosso bem. E às vezes a gente tem a tendência de olhar só essa existência. E Jó está lá, tomando água de coco numa rede, do lado do rio de água viva, falando, vocês não entendem, aqui é infinitamente melhor, e vocês estão aí preocupados, por que eu sofri? Já deixei de sofrer há muito tempo, já estou mais de 5.000 anos aqui, só no bem bom, e vocês preocupados. Entenda, meus irmãos, a vida não se resume a isso daqui. Por isso que a gente às vezes fica com dificuldade de entender. O Senhor permitiu com um propósito, mas restringiu. Isso mostra o quê? Isso mostra que Ele é soberano e que Ele tem controle até sobre o sofrimento e até sobre o inimigo, restringindo ele para ele não fazer mal ou muito mal contra nós. Então, uma frase que eu coloquei no início e volta aqui: há mais coisas por trás do nosso sofrimento do que meras escolhas ruins. Entenda isso. E por 2 vezes Satanás é frustrado, pois Jó se mantém íntegro diante de Deus. Agora sim o versículo 3, olha só. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, ele é um homem íntegro e reto. O próprio Senhor dando testemunho de Jó, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a integridade, mesmo que você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Satanás não tinha motivo algum para incitar Deus contra ele. E ainda assim se incitou. Mesmo que o sofrimento pareça ser sem motivo, ainda assim nós precisamos manter a integridade. Jó manteve. Olha só, capítulo 1, versículos 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus nenhuma falta. Jó não pecou, Jó louvou, Jó adorou a Deus. Isso é difícil, eu sei que é, por isso nós precisamos de fé no Redentor, para conseguirmos ser íntegros. E olha só, mais adiante, o versículo 10, ele falando para sua esposa, e ele diz: você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Não pecou com seus lábios. Ele se manteve íntegro, mesmo em meio a intensos sofrimentos. Mas ele também se manteve fiel. Então, fé através da integridade, mas fé também através da fidelidade, mesmo que a tentação seja enorme. Olha só, o versículo 7 nos mostra que Jó foi ferido por Satanás, por tumores malignos. Então Satanás saiu da presença de Jó, do Senhor, e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Jó foi ferido com tumores malignos, e esses tumores, não sei, muita dor, não sei se coçavam, só sei que ele utilizava um caco de barro, ou uma telha, para raspar as suas feridas. Ele chegou no fundo do poço. Ele estava, literalmente, meus irmãos, só o caco. Só o caco. Aos cacos. Ele tinha toda a possibilidade ali de se fazer vítima, porque ele era uma vítima, de certa forma, de ter autopiedade e de falar: eu não vou servir esse Deus, não. O que é isso, Senhor? Eu fui fiel e o Senhor está fazendo isso comigo? Mas ele não fez.
Além dos intentos do diabo, a própria mulher o tenta contra Deus. A sua mulher vira para ele e fala: amaldiçoa o seu Deus e morra. Por que que você se conserva íntegro? Por que que você continua fiel a esse Deus? Amaldiçoa ele e morra. Às vezes no sofrimento a gente recebe uns conselhos malignos assim, né? Amaldiçoa Deus, abandona esse trem, chuta o balde, para de ir na igreja. Para que isso? Para que você continua servindo esse Deus? A própria mulher o tenta contra Deus. E mesmo assim ele se mantém fiel. E ele fala: se Deus tem dado o bem, Ele não poderia também permitir o mal? Deus deu, Deus tirou. Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Mesmo no caos inimaginável, Jó se manteve fiel a Deus. Versículo 10: em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Eu quero chamar a atenção a algumas coisas aqui. Primeiro, a fidelidade de Jó aponta para a fidelidade de Cristo. Cristo também foi fiel até a morte e sofreu muito mais do que Jó. Meus irmãos, o sofrimento de Jó não se compara ao sofrimento de Cristo, que sofreu o inferno em nosso lugar. O texto de Filipenses, um texto que eu gosto, sempre trago aqui para os irmãos, diz que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, esvaziou e se humilhou. Isso é o nosso Senhor Jesus Cristo, tornando-se obediente, fiel até a morte, e morte de cruz. E na cruz não foi apenas uma morte física, ele estava recebendo a condenação do inferno. Por isso ele clama: meu Deus, por que me desamparaste? Além da dor física, que nós não conseguimos nem também imaginar que dor é estar pendurado no madeiro por um prego. Que terrível é isso. Além disso, ele sofria toda a angústia da condenação do inferno e da morte. O Deus eterno se entregando pela ofensa eterna. A ofensa contra Deus é eterna, porque a glória dele é eterna. Então o Deus eterno morreu para pagar o preço do castigo eterno. Vocês estão entendendo? O custo é muito alto. A fidelidade de Jó aponta para a fidelidade de Cristo. E mais, a fidelidade de Jó aponta para a fidelidade da igreja verdadeira. Olha Apocalipse o que diz. E essa é uma das cartas à igreja, e o Senhor Jesus Cristo está falando a essa igreja sobre o sofrimento que viria. Ele diz: não tenha medo das coisas que você vai sofrer, igreja do Senhor. Eis que o diabo, sempre o diabo está, mesmo depois que Cristo morreu, ele está perseguindo. Antes ele acusava, agora ele não pode acusar mais, mas ainda assim ele persegue, ele suscita perseguição e sofrimento. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Vocês serão presos e talvez até mortos por causa de Cristo, mas continuem fiéis até a morte, e vocês vão receber coroa, glória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. É isso que Jesus veio nos resgatar, da segunda morte. O que é a segunda morte? É o inferno, é a condenação eterna. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Fidelidade da igreja. Esse texto, essa citação do Max Scheller, eu trouxe semana passada, e só para trazer e relembrar aos irmãos. A fé cristã está centrada no paradigma do homem inocente, que se dispõe a sofrer pela culpa de outros. Jesus sofrendo por nossa culpa. O sofrimento através de Cristo adquire uma nova e extraordinária nobreza. À luz da cruz, o sofrimento se transforma em purificação, e não em castigo. Sem cruz é castigo. Com cruz, com Cristo, é purificação. E vai passar. Vai passar, meus irmãos. Eu não sei o tamanho da sua dor, mas vai passar. Tão certo que esse calor vai passar, o sofrimento também passará. Amém? Continuando, em terceiro lugar, a fé através da irmandade, mesmo que não saibam consolar. Então, fé através da integridade, fé através da fidelidade e, por fim, fé através da irmandade, mesmo que os nossos amigos e irmãos não saibam
ou não conseguem nos consolar. É isso que acontece aqui. Olha só, os amigos de Jó entram em cena. E agora nós vamos ver as conversas desses amigos e vamos entender que, na verdade, eles não foram bons consoladores. Quem eram os amigos de Jó? Pelo menos 3 aparecem aqui, depois vai aparecer mais um. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Namatita. E todas essas expressões mostram que isso daqui está falando para nós fatos. Essa história é verídica. É tão verídica que o autor, aquele que escreve essa história para deixar a nós, se preocupa em falar da onde eles vieram, qual é a origem deles, qual é a nação deles, quem são. Por isso essas expressões aqui, e certamente não compensa a gente tentar descobrir aonde estão essas regiões ou esses locais, porque isso aqui é muito antigo e não há consenso entre os comentadores e os pesquisadores sobre isso. Mas o ponto é, eles tinham um propósito bom, um propósito claro, um propósito definido: consolar e se condoerem com Jó. Olha só a continuação. Tinham combinado de ir juntos. Imagina isso, como que eles combinaram isso? Eu fico pensando, né? Não tinha WhatsApp, eles não ligaram assim, Bildade, fala Zofar, o Elifaz aí está na linha, vamos lá visitar Jó, que o trem ficou feio lá para ele está só o caco, só o pó da goiaba, no fundo do poço, vamos lá? Não tinha isso. Certamente demorou tempo para eles combinarem, demorou tempo para eles viajarem até lá. Então Jó já estava no sofrimento há algum tempo. Talvez entre a primeira prova e a segunda prova passou-se tempo. Depois nós vemos Jó falando sobre meses do seu sofrimento. Meses, pelo menos é mais de um, né? Então passou meses sofrendo. E eles então combinaram e foram para quê? Para condoer-se dele e consolá-lo. Eles queriam então consolar Jó e se condoerem com ele. E foram. Legal isso, são amigos, amigos verdadeiros. Agora, quando eles veem Jó, eles não o reconhecem. Imagina um homem, talvez magro, cheio de ferida, só o pó da gaita, quando nós falamos, e eles olham de longe e não conhecem. E eles sabem que é Jó por causa do sofrimento, eles rasgam as vestes, eles jogam pó na cabeça. Isso é sinal de humilhação, sinal de contrição, e senta com Jó. E fica ali calado por 7 dias. 7 dias eles não pronunciaram nada. 7 dias de silêncio. Vocês já visitaram alguém num ambiente constrangedor, que você não sabia o que falar, e você só ficou em silêncio? Eles ficaram 7 dias e 7 noites sem falar nada. Quem vai romper o silêncio vai ser Jó. O problema é que quando eles começam a falar, aí tem um problema. Eles poderiam continuar em silêncio, né? Mas tá bom. E mesmo quando falaram, erraram em suas afirmações sobre a justiça e retidão de Deus. Quer ver isso? Muda aí o texto, sobe um pouquinho. Jó 42, lá no final. Jó 42, versículo 7. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o Temanita. Viram aí? Então Deus está falando agora com Elifaz. A minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos. Deus está irado com eles. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Eles foram desajuizados diante do Senhor e diante de Jó, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como meu servo Jó falou. Então Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Namatita, foram e fizeram o que o Senhor lhe havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Agora olha o versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Fé.
Através da irmandade. Jó que estava ferido, Jó que precisava do consolo, e ele serviu seus amigos. Ele que consolou seus amigos, ele que intercedeu para os seus amigos. E Deus disse: é isso que eu queria que você aprendesse. A sua sorte vai mudar. Fé através da irmandade. Eles erraram no pronunciamento, eles não conseguiram consolar, mas Jó não os rejeitou. Ao contrário, intercedeu por eles. E isso foi para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa. A fé é o meio pela qual nós vencemos o mundo através da vitória de Cristo. Olha só esses textos. João 16:33, Jesus fala: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, vocês terão aflições neste mundo, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, esse é um convite para adentrarmos a vitória de Cristo. É porque Cristo venceu que nós iremos vencer. Mas calma aí, não está nesse texto, mas está em outro. Olha só, porque todo que é nascido de Deus vence o... Irmãos, nós vamos vencer esse mundo. Podemos sofrer, mas vai acabar esse sofrimento. Esse mundo é uma pequena parte, mínima, do que nós chamamos de vida eterna. É eterno, é para todo sempre. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fé mesmo em meio aos cacos. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê em Jesus, que crê que Jesus é o Filho de Deus. Para vencer o mundo, nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Sem Cristo não há verdadeira vitória. Por isso que nós pregamos a Cristo. Amém? Jó, ele tinha certeza disso, por isso que ele falou: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Cristo ainda não havia vindo, mas ele iria retornar. E Jó tinha certeza, ou ele iria vir, e Jó tinha certeza disso. Da mesma forma, nós podemos ter certeza que ele retornará. Amém? Rapidamente, algumas aplicações práticas. Primeiro, quando você tiver como cacos de barro, só tiver cacos de barro para raspar suas feridas, quando você só tiver cacos de barro para raspar suas feridas, olhe para Cristo, para o seu amor real. Meus irmãos, é real, não é uma ideia imaginária. Ele já morreu por nós na cruz. Ele sofreu infinitamente mais em nosso lugar. O nosso sofrimento não se compara. Ele nos libertou do pior de todos, do pior dos sofrimentos, do inferno. Olhe para Cristo. Mesmo que você ache que não consegue ser íntegro e fiel como Jó, talvez você esteja pensando: eu não consigo ser como Jó. Meus irmãos, é isso mesmo. Nós somos pecadores. Eu não consigo ser como Jó. Se eu estiver lá no fundo do poço, só com um caco para raspar minhas feridas e perder tudo, pela minha própria força, pelo meu próprio espírito, talvez seja eu que estaria falando: eu vou amaldiçoar esse Deus morrer. Não precisaria nem de alguém externo. Mas pela fé nós podemos. Antes de a Bíblia nos exigir a sermos íntegros, ela nos fala para ter fé. Porque é só pela fé. É pela força que temos em Cristo. E não entenda que em Jó foi diferente. Jó só conseguiu se manter íntegro porque ele cria que o Redentor dele vive e que ele iria vir para esta terra. Mesmo que você ache que você não consegue ser íntegro e fiel como Jó, creia que Cristo foi íntegro e fiel por nós. E pela fé vencemos o mundo. É através dele, é nele que podemos vencer. Desfrute e se alegre em sua redenção. Mesmo que você não consiga compreender ainda os propósitos de Deus com seu sofrimento, ele não perdeu o controle. Confie em seu poder e sua sabedoria. Uma coisa que Jó nos mostra é que Deus não perdeu o controle. Deus, ele sabe o que está fazendo, meus irmãos.
Às vezes a gente não consegue entender. Jó não entendia nada. Jó não tinha um livro dele para ele ler para entender o que estava acontecendo. Nós temos. Então podemos confiar. Deus é sábio e Deus é bom. Por fim, não se afaste da comunhão dos irmãos. Parece que a nossa geração faz exatamente dessa forma. Vem o sofrimento, qual que é a primeira coisa a fazer? Se isolar. Se afasta de todos, de todo mundo, se vitimiza, se enche de autopiedade, começa a falar mal da igreja, começa a falar mal dos amigos. Fala, ninguém se importa comigo, ninguém me deu ouvido, ninguém me ajudou no sofrimento. Isso, irmãos, isso normalmente é mentira. Eu escuto isso muito. Eu já estou há 10 anos pastoreando, efetivamente. Essa é uma das frases que eu mais escuto. Pastor, ninguém se preocupa comigo. Mas todas as semanas o irmão pergunta como está. O pastor pergunta sobre pedido de oração. O ciclano vai visitar. O Beltrano entra em contato dizendo, estou orando por ti. Agora não tem mais ciclano, Beltrano. Acabou. O outro fala, posso fazer uma visita? A pessoa fala, não. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É muito fácil a gente falar, ninguém está me preocupando comigo. Eu estou aqui no sofrimento sozinho. Não é verdade. Vá para Cristo, vá para a igreja. A igreja se importa sim com o seu sofrimento. Mas para de achar que você é a vítima e vai buscar ajuda. Para de ter autopiedade e vai encontrar Cristo. Não se afaste da comunhão dos irmãos, dos amigos verdadeiros, mesmo que eles não saibam te consolar. Eu sei que é difícil. Você está ali na dor do luto e alguém fala algo que não é legal. Eu sei que é difícil, meus irmãos. A gente não é sábio o tempo todo, não. A gente pode falar coisas indelicadas no meio do sofrimento, mas entenda, às vezes Deus está te colocando na vida dessa pessoa, não é para que ela seja bênção na sua vida, é para que você seja bênção na vida dela. Jó, no meio da sua dor, do seu sofrimento, foi ele que foi bênção na vida dos seus amigos, e não o contrário. Foi ele que intercedeu pelos seus amigos. Foi ele que teve que pedir perdão pela falha dos amigos. É por meio do sofrimento que Deus traz redenção. É exatamente isso que acontece na cruz. É por meio do sofrimento de Cristo, em sua dor, que Ele nos dá vida. Que o seu sofrimento possa ser bênção na vida de outro, como de Cristo é. Curva sua cabeça e ore.